incineração de resíduo é um processo que consiste na destruição térmica por oxidação em temperaturas que vão de 900 graus Celsius a 1.250 graus Celsius. O tempo de residência em que o material é incinerado é controlado. Tudo é controlado, gente. O gás é controlado. A chama é controlada. Porque qual é o ideal? Química, de novo, gente, meio ambiente tem muita química. O ideal é que a queima seja uma queima completa e não uma queima incompleta. Por isso que todos os fatores desta queima, oxigênio, material colocado lá dentro, a temperatura, tudo precisa estar num limite ótimo para que exista a queima completa. Quais são os benefícios da incineração? Ela não necessita de muita área para instalação. Quando você compara com o aterro, o incinerador ele ocupa uma área muito menor do que o aterro sanitário. Existe possibilidade de recuperação de energia, você diminui muito o volume de resíduo. Então, por exemplo, quando a gente está falando de locais que são muito populosos, por exemplo, a Europa, que tem muita gente, pouco espaço, é uma tecnologia muito interessante para você diminuir o volume de resíduo. E o que você faz com o resíduo que sobra? Porque sempre sobra. Você vai ter que mandar para aterro. Não tem o que fazer, tá? É uma destinação final adequada para resíduos perigosos. Você consegue destruir resíduos complexos e é um sistema limpo. Agora, quais são as desvantagens do processo de incineração? Geração de resíduos tóxicos, tanto resíduo gasoso quanto efluente, porque assim, gente, vamos lá, lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quando você tem um resíduo perigoso e você queima o resíduo, ele não some, né, gente? Ele se transforma. Ele vai se transformar em gases, vai se transformar em efluente e vai se transformar em cinzas. Tudo isso perigoso. Você tem que tratar isso de novo. Você não, vou queimar aqui e acabou. Não. Você tem que tratar de novo. Então, você tem que ter um lavador de gases para pegar o gás e transformar em quê? Quando você tem um lavador de gás, gente, meio ambiente, engenharia ambiental, isso aí. Pega o lavador de gás, transforma em efluente. Efluentes, muitas vezes, difíceis de tratar por ser muito perigoso. Existe a possibilidade de geração de dioxinas e furanos se a gente não tiver a queima completa e queima controlada. Quem já trabalhou com dioxina e furano sabe a complicação que é. Alto custo, porque é uma mão de obra muito especializada, equipamento muito caro para você ter, de fato, a queima completa. E o controle ambiental precisa ser muito bem feito, padrão Júlia Perizon. E é aqui que a gente enfrenta problema dessa tecnologia aqui no Brasil. Por quê? Porque dispensa comentários, né, minha gente? Porque a gente não tem uma fiscalização tão boa, a gente não tem profissionais ambientais tão bem preparados, a gente tem uma dificuldade de que os controles ambientais eles sejam muito bem implementados, enfim. A gente enfrenta uma série de problemas para ter incineradores de fato muito bons aqui no Brasil. É uma tecnologia que eu gosto especificamente, tá? Mas ele é considerado um destinador final, uma destinação final, não um tratamento. Aterro sanitário e industrial. Gente, uma foto de um aterro. Um aterro, ele é uma obra de engenharia. Ele é uma das técnicas mais antigas feitas pelo homem, que é o aterramento, né? Hoje em dia, é uma obra de engenharia que tem o objetivo de acomodar no solo, no menor espaço prático possível, causando o menor dano possível ao meio ambiente ou à saúde pública. Essa técnica consiste basicamente na compactação do solo para formar camadas que são cobertas com terra ou outro material inerte. Então, existem aterros que são sanitários, existem aterros classe 1 e classe 2. Aqui falando um pouco sobre o tipo de obra de engenharia de um aterro, existe a impermeabilização do solo para você garantir que nada, que a partir do momento que você coloca a manta ali, impermeabiliza o solo, nada vai passar, teoricamente, nada passa para o solo, para o lençol freático que tem embaixo. Existem drenagem de águas superficiais, coleta e tratamento do chorume, que é o lixiviado que gera através da decomposição da matéria orgânica, que muitas vezes, quando a gente fala, gente, isso é um dado aí, é muito importante para vocês saberem, quando a gente fala de aterro sanitário, em teoria, a gente deveria mandar rejeito.
A gente sabe que essa teoria não funciona na prática, a gente manda resíduo. Mas quando a gente fala de aterro sanitário, por exemplo, mais de 50% dos resíduos que vão para aterro sanitário são resíduos orgânicos. E isso é péssimo porque na decomposição dos resíduos orgânicos, a gente gera esse lixiviado chamado chorume, e quando você gera esse resíduo orgânico, conforme ele vai sendo degradado, ele vai diminuindo o seu volume. Ou seja, o que pode causar um problema na estrutura do aterro. Coleta de gás metano, de novo, né? Quando você tem a decomposição de matéria orgânica, você é gerado como subproduto dessa decomposição o chorume e gás metano. Lembra de química de novo, quando você degrada a matéria orgânica, gera o CH4, gás metano, que pode ou não virar energia. Ele sempre é coletado, ele pode ser queimado no flare, ou ele pode ser coletado para gerar energia também, o que acontece em poucos aterros sanitários aqui no Brasil. E existe o recobrimento do resíduo. Vantagens do aterro: disposição final segura e ambientalmente adequada, proteção do meio ambiente e o baixo custo. Quando você vai pegar orçamento para enviar resíduo para aterro ou para incineração, você percebe que para aterro o custo é muito menor do que para incineração. Agora, a desvantagem de um aterro sanitário é que você precisa de muita área para você instalar esse aterro. Ele tem difícil manutenção nas camadas mais profundas, é um passivo para muitos anos e você não destrói o resíduo. Quando você dispõe um resíduo em aterro sanitário, você não está seguindo a escala de prioridades da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que coloca o aterro como o final do processo, só recebendo rejeitos. Mas, gente, a gente sabe que isso ainda é muito difícil aqui no Brasil. Falando qual o melhor tratamento, né? Que a pessoa sempre me pergunta assim, Júlia, qual o melhor tratamento para isso? Qual o melhor? Gente, quando a gente começa a trabalhar com o meio ambiente, é importante que vocês saibam que não existe melhor tratamento. Existem algumas variáveis, e é isso que eu quero promover aqui, esse senso crítico de vocês. Quando a gente conhece todas as possibilidades, a gente começa a ter senso crítico, saber benefício, malefício, vantagem, desvantagem. Então, quais são as variáveis que a gente precisa entender para escolher qual é o melhor tratamento ou destinação final do resíduo? Qual é a quantidade de resíduo? Qual é o custo para cada item? Porque sim, a gente não vai pensar só em meio ambiente, a gente está pensando em custo também. Qual vai ser a frequência de retirada do resíduo? Quais são as tecnologias disponíveis na sua região? Porque, né, faz sentido você utilizar o que está disponível na sua região do que ele mandar lá para ser destinado ao reciclado. O plano de gerenciamento da sua empresa, quais são as empresas mais ou menos responsáveis. Então, por exemplo, se você tem, em teoria, o coprocessamento é um destino melhor do que a incineração. Então, só que você tem uma empresa que faz coprocessamento que não é tão, que você percebeu em inspeção, que não é tão adequada assim, faz muito mais sentido você optar por outro fornecedor do que enviar para uma empresa que não está tão ambientalmente adequada, não tem os controles tão certos como uma outra empresa, ainda que seja uma empresa de destinação final. Então, existem muitas variáveis que a gente precisa entender aqui para decidir, para dizer, vou mandar para cá e não para cá por conta disso, 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 disso.